nós queremos falar sobre um assunto extraordinário, chamado o que é arrepender à luz das Escrituras. Não à luz da sociologia, ou da psicologia, ou à luz da antropologia, ou qualquer outro raciocínio, mas tem uma cosmovisão, um ensinamento de o que a Bíblia chama, o que é realmente arrependimento. Afinal de contas, a Bíblia diz que ninguém entra no céu sem arrependimento. Então é um assunto importante. Arrependei-vos e crede, e cada um de vós. Foi isso que Pedro disse: olha, vocês mataram para uma multidão imensa, aproximadamente 5 a 6 mil pessoas. Vocês assassinaram o autor da vida. Vocês o crucificaram, o rejeitaram. Isso semanas depois. Estava vivo. Na cabeça dele o que aconteceu no Gólgota. E eles tremeram. Mas este que vocês mataram, Deus o ressuscitou dentre os mortos. Leia o fantástico discurso do apóstolo Pedro em Atos capítulo 2. Ele ressuscitou dentre os mortos. E a multidão, porque sentiu, vocês gritaram, crucificam. E estava ali a plateia que assistiu a morte, os fatos estavam recentes. Apenas aproximadamente 50 dias atrás, isso tudo tinha acontecido. Por isso o Pentecoste. Pentecoste significa assim, 49 a 50 dias depois. Então, aquela multidão diante do apóstolo Pedro disse: o que devemos fazer? Já que fizemos essa besteira, já que cometemos esse equívoco gravíssimo, o Messias esteve conosco e nós não reconhecemos, estamos perdidos. E aí o apóstolo Pedro diz: não, tem uma chance para vocês. Leia. E lá estava escrito: arrependei-vos. Arrependam-se do que vocês fizeram. Arrependam-se dos seus pecados. Arrependam-se e creiam nele. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Por isso, que como parte do axioma máximo das nossas convicções, nós não aceitamos, porque a Bíblia não aceita, batismo de criança. Por quê? Porque aquilo que vamos pregar nessa noite, batismo é para arrependidos. E uma criança não pode se arrepender de nada. Eu fui batizado, esse é meu padrinho, essa é a minha madrinha. Coisa de homem, religiosidade humana. Cadê na Bíblia isso? Não tem na Bíblia? Pode Roma, Meca, o mundo dizer o que está aqui é o que nós cremos na palavra de Deus. Batismo é para arrependidos. Igreja é constituído de pessoas arrependidas. Portanto, eu estou nessa noite falando para arrependidos e convidando outros ao arrependimento. Espero que assim seja. Portanto, meus queridos irmãos, o tema dessa noite é arrepender e viver, e não se arrepender e morrer. Eu gostaria que você lesse agora comigo a segunda carta do apóstolo Paulo aos cristãos da cidade de Corinto, que diz assim, 2 Coríntios, meus irmãos, diz só: a tristeza, versículo 10, segunda carta de Coríntios, capítulo 7, por favor, meu querido irmão ou irmã que está aí, 7, meu amado, ótimo, versículo 10, por favor, irmãos, acompanhe a leitura, por gentileza. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso. A tristeza, segundo Deus, não produz o quê? Remorso. Veja só,
Anota aí, grife isso na sua Bíblia. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. Mas a tristeza do mundo produz morte. Veja o que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Até aí. Querida igreja do Senhor, meu amado visitante, você que está nessa noite, existe uma grande diferença entre arrependimento e remorso. Eu queria que você focasse aqui agora. Não se distraia. Mantenha o seu foco em cada palavra, porque ela não é minha, nem procede de mim. Procede do Senhor. E essa mensagem é fruto também de uma reflexão profunda, enquanto esse país mergulhava nessa festa da carne, estávamos refletindo a respeito da mensagem dessa noite em alguns momentos. Eu quero dizer a você que a Bíblia faz uma grande diferença entre arrependimento e remorso. E os efeitos de um e de outro. E o apóstolo Paulo deixa isso claríssimo, quando ele diz a seguir: a tristeza segundo Deus não produz remorso, e diz assim, mas sim um arrependimento. Mas a tristeza segundo o mundo, e a tristeza emocional, a tristeza que vem depois de perceber que fez algo terrível, que errou contra alguém, que errou contra si mesmo. Mas é preciso também entender e compreender que errou, acima de tudo, contra Deus. Se você não tiver esta visão clara, não vai acontecer arrependimento nenhum. Nenhum. Vai acontecer exatamente o que o apóstolo Paulo mencionou, vai acontecer remorso, lágrimas, e talvez lágrimas com pena de si próprio, lágrimas de uma auto-vitimização de si mesmo, ou vítima de circunstâncias, ou você querer justificar seus erros, suas mancadas, suas transgressões, ou como o mundo está fazendo, negar o pecado, dizer que não é erro, que não é pecado, e que você é livre para fazer o que bem quiser e entender. Afinal de contas, você tem que ser feliz, você tem que sentir prazer, você tem que aproveitar a vida. Aí o apóstolo Paulo diz que a tristeza do mundo produz até morte. Isso é constatado de maneira tremenda. Quantas pessoas estão suicidando, sabe o que é isso? Suicidando porque olha para dentro de si mesmo, e olha para dentro de sua caixa preta. E alguém me participou de alguma coisa essa semana, quando eu vim visitar um caso específico. Pastor, ele está negando que, ele está afirmando que isso aconteceu, mas não aconteceu. Nós todos sabemos que não aconteceu. Eu disse, não faça nada. Ele vai conviver com essa realidade. Agora é o problema dele com Deus, porque ele pode dizer ao mundo inteiro que não fez. Olha para mim, dentro de você tem uma caixa preta. Caixa preta é um equipamento que existe em todas as aeronaves, todas elas têm esse equipamento. Registra
a conversa do piloto, do copiloto, ao se aproximar e ao deixar um aeroporto. A conversa deles dois ao uso dos equipamentos. Aperte isso, puxa isso. A conversa com aquele que diz, desça tantos metros, se aproxime, dê uma volta, arremeta-se e etc. Enfim, tudo isso fica registrado. Ou então, quando o piloto diz, está havendo um aquecimento, está vendo isso ou está vendo aquilo. Tudo isso fica registrado. Ou então, como diz alguém que diz que o piloto chegou para toda a tripulação, disse, eu trago uma palavra de tranquilidade para vocês e de conforto espiritual. Ué, aí todos que estavam sentados, então ficou esperando. E então o piloto disse, vamos todos rezar um Pai Nosso. E o pessoal, ao invés de rezar o Pai Nosso, disse, ah! E todos gritaram espavoridos. E estava lá na caixa preta que ninguém rezou Pai Nosso nenhum, porque o Pai Nosso é porque aquela aeronave estava em grande perigo. Como grandes acidentes que vocês aconteceram, há uma caixa preta. E quando uma aeronave dessa cai, ou em solo, ou no mar, a primeira preocupação, a primeira ação é achar a caixa preta. A caixa preta está lá registrada. Tudo. E ele vai até o profundo dos mares buscar essa caixa preta, se a aeronave caiu no mar. Se caiu na floresta, se caiu na montanha, se caiu em cima das casas, tem que ser encontrada essa caixa preta. Agora olha para mim. Você tem uma caixa preta. Deus nos dotou com uma caixa preta. Essa caixa preta chama-se consciência. Você pode dizer que não fez. Você pode tentar justificar a si mesmo. Mas dentro de você, essa voz vai ecoar. E essa voz você não vai poder calar. Só se você é um insano ou um psicopata. E eu espero não estar falando com psicopatas. Ou um bipolar. E esses precisam de tratamento. Ou um esquizofrênico. Terrível conviver com essas pessoas. Não são normais. Totalmente normais. Tem pessoas que criam a sua própria mentira e crêem na sua própria mentira. Creem na sua própria mentira. Você tem uma consciência. Essa é sua caixa preta. E eu quero chamar a atenção. Para você conviver consigo mesmo. A boa notícia que eu tenho para vocês do Evangelho é que na caixa preta das aeronaves, na caixa preta usado pelas todas as empresas da aviação civil no mundo, ou das militares, não importa, elas não podem ser apagadas. Não podem ser. Ela é feita de tal maneira que mesmo com o impacto e mesmo que desça, ela é feita de tal maneira que ela é inviolável. Ela pode cair, mas está lá dentro registrado. Elas foram construídas para exatamente suportar grandes impactos, ou erosão, ou muito tempo. No sol, na chuva, na neve. Mas elas não podem ser apagadas. A boa nova que eu trago para você é que Jesus Cristo disse que essa caixa preta sua pode ser apagada, mas só de uma maneira. Olha para mim. Só de uma maneira. Só. Tão somente só. Não adianta você fazer todas as boas obras. Não adianta você fazer filantropia e sair aí distribuindo o bem para os pobres. Presta atenção. Isso não apaga nada na sua caixa preta até aqui. Nada. Isso não limpa. Isso não apaga.
Isso não muda. Não muda. Não muda. Nenhuma religiosidade. Nenhuma religiosidade. Nenhum ativismo religioso. Absolutamente nada tem poder, tem eficácia para limpar essa caixa preta, sua e minha. Só um. Só uma maneira. Só um tem poder para entrar nessa caixa preta. Só um, presta atenção, só um. E a Bíblia diz, debaixo do céu, nenhum outro nome. Há salvação. Ninguém tem poder. Só há um que tem poder para perdoar pecados. Jesus disse, para que vocês creiam que só o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Eu digo, paralítico, toma a tua cama e anda. Só, atenção, só. Nem Buda, nem Maomé, nem o Papa, nenhum confessionário, centenas de missas de sétimo dia, flores, choro, remorso, nada apaga sua caixa preta. Só o sangue do Cordeiro de Deus. Querido, mas para você obter é preciso que você passe pelo arrependimento. Através do arrependimento, o indivíduo foge da morte para Deus. Pelo remorso, a pessoa foge de Deus para a morte. Quando Adão pecou, sabe a primeira coisa que ele fez? Foi fugir. Eu vou tentar escapar, eu não posso, com que cara eu vou enxergar? Você sabe, quando Pedro negou Jesus, ele disse, como é que eu vou agora olhar o rosto do meu mestre? E a Bíblia diz que ele, então, foge, deixa os discípulos, se esconde, e a Bíblia diz que ele começa o quê? Chorar amargamente. E se ficasse só no choro? E se ficasse apenas sentindo essa tristeza profunda, que podia de repente gerar uma depressão? E poderia inclusive acontecer com o que aconteceu com outro apóstolo, porque um outro foi pior, vendeu o mestre por 30 moedas, como muitos trocam Deus por coisas absurdas que estão acontecendo nesse mundo. Julgam apenas Judas. Eu estou me referindo a Judas Iscariotes. Judas, a Bíblia diz que quando ele percebe o que fez, o homem que lhe ensinou, o homem que lhe deu amor, o homem que lhe advertiu, abrindo seus olhos, inclusive Jesus olha para Judas e diz, você com um beijo, ele beija a face de Jesus, ele expressa ternura, uma falsa ternura. Ele era tão íntimo com Jesus, porque só na cultura hebreia, para dar um beijo, é necessário, além de ter uma boa comunhão, é preciso o quê? Ter intimidade. Eu tenho muitos colegas de ministério que estou me referindo, mas que eu me lembro aqui agora, apenas 3, quando me veem e me encontram, eles inevitavelmente me beijam. É raro. É porque há uma intimidade nossa. Um é um colega de ministério, que hoje é o nosso missionário em Portugal, pastor José Calixto Patrício, que eu espero que um dia vocês conheçam. Calixto me beija.
Porque nós temos uma amizade longa. As pessoas veem, às vezes talvez não entendam. Ainda mais nos nossos dias, né? Um colega do Rio de Janeiro, pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos. Uma igreja que eu já fiz mais ou menos umas 20 conferências, e ele tem uma empatia por mim, um colega querido muito grande. E o outro é meu irmão, pastor Joel Bezerra. Pastor e meu melhor amigo. Judas se aproxima de Jesus. Beija Jesus, para que o povo a quem ou com quem ele fez o acerto maligno, porque disse: aquele que eu beijar, tenham certeza, é esse o homem que vocês devem levar para matar. Negociou, recebeu o dinheiro, 30 moedas, uma pequena fortuna de prata, cunhada com a esfinge do imperador. E o dinheiro foi foi um dinheiro razoável que deu para comprar um grande campo. Depois que ele não se arrependeu, sentiu um remorso. A Bíblia diz que ele chorou, que ele fugiu, mas ele conviveu depois. Como conviver quando ele percebeu o que eu fiz com aquele homem puro, inocente, notável, extraordinário? O que eu fiz? E ele procura as pessoas para devolver as moedas. E a palavra de Deus diz que ele diz: não, o negócio está feito, o diabo é assim. Seduziu Judas, chamou Judas. E ele pensou que com aquele dinheiro ele poderia, inclusive, fazer muitas coisas. Mas o que aconteceu? Ele vai devolver. Ele procura o sumo sacerdote. Ele procura os líderes religiosos. Disse: eu quero desfazer, está aqui o dinheiro. Agora é tarde. O que está feito, está feito. Sabe o que ele fez? Ele pegou o dinheiro e jogou. E a Bíblia diz que ele arremessou. E as moedas se espatifaram. Sabe o que eles fizeram? Cataram uma por uma e compraram um campo chamado Aceldama, que significa campo de sangue. Quero dizer mais: lugar onde é enterrados os estrangeiros em Israel. Um cemitério hoje. O que é que Judas fez? Judas podia ir procurar Jesus e dizer: Senhor, eu pequei contra ti. Fazer o que o filho pródigo fez, que eu vou daqui a pouco caminhar para o final. Pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser apóstolo teu, não sou digno de ser discípulo. Eu tenho certeza e quero afirmar aqui que Jesus o perdoaria. Ele mudaria a sua história? Não. Ele entrou numa tristeza tremenda. Ele entrou num remorso, porque na verdade ele nunca foi uma nova criatura. Como muitos dentro do templo, que não experimentaram o verdadeiro arrependimento. Por isso que Jesus olhou para ele uma vez e diz: o que você tem para fazer, meu filho, faça depressa. Se já tomar uma decisão, tome já. Tenha coragem. Ou você está comigo ou contra mim. E ele tomou. Sabe qual foi o fim? Suicidou-se. Subiu num lugar e a Bíblia diz, pela informação do livro de Atos dos Apóstolos, pela informação de Dr. Lucas, que ele se jogou e suas vísceras se partiu e abriu. E a Bíblia diz que foi arremessado para fora as suas vísceras, derramou para fora. E encontraram Judas aberto com as suas vísceras para o lado de fora. Por certo, já as aves, os abutres comendo o seu corpo. Essa é a tristeza do mundo, que causa suicídio, doença, enfermidade, várias enfermidades de ordem emocional, vazio interior,
O arrependimento verdadeiro conduz o homem a Deus, aproxima o homem de Deus, conduz o homem ao céu. O remorso leva ao inferno e à destruição de sua própria vida. Não houve diferença entre o pecado de Pedro e o de Judas. Pedro negou Jesus, Judas o traiu. Pedro arrependeu-se, volta, recebe inclusive um recado e torna-se o pastor de ovelhas. A mudança de Pedro foi tão extraordinária que a gente, quando vai ler a história da igreja primitiva, a gente pergunta: será que é o mesmo homem? Nós lemos hoje pela manhã na leitura bíblica, quando chamaram Pedro, disse: você está proibido de pregar e de ensinar sobre o nome de Jesus. Ele olha para as autoridades e diz assim: veja se é justo eu obedecer a vocês, as autoridades, ou a Deus. Você está proibido. Nós vamos tirar a vida, nós vamos perseguir e arruinar a igreja. E Pedro olha para as autoridades e diz assim: julguem se é justo obedecer a Deus ou aos homens, porque eu não posso deixar de falar do que eu tenho visto e ouvido. Fantástico. Que texto. Que homem. O que é que aconteceu? Aconteceu metanoia. Arrependimento é metanoia. É mudança de mente. É mudança de entendimento. Judas se encheu de remorso. Judas se encheu de remorso. Pedro não. Pedro vomitou o veneno. O veneno das suas transgressões. Colocou para fora. Judas engoliu o veneno. Pedro foi perdoado e salvo. Judas pereceu eternamente e para sempre, e nada poderá ser feito por ele. Porque o arrependimento tem que acontecer em vida. O verdadeiro arrependimento, eu quero dizer a você que envolve 3 elementos fundamentais. Em primeiro lugar, arrependimento se não for, não é arrependimento. Se não aconteceu com você, você não experimentou arrependimento, coisa nenhuma. É, segundo a Bíblia, mudança de mente. E acompanhado, por via de consequência, por um efeito imediato, que é a ação. Eu estou me arrependendo de ir nessa direção. Presta atenção. Eu estou indo nessa direção. Me arrependo. Eu continuo? Não. Imagine que eu estou dirigindo um carro. Isso aconteceu uma vez nos Estados Unidos. Eu numa estrada. Eu não sabia se estava indo no rumo certo. E meus irmãos, depois de gastar uma quantidade enorme de gasolina, eu paro e peço a um policial: eu estou indo para a cidade e tal. E eu queria saber se eu continuo aqui, nessa direção, ou eu estou na direção errada. Ele olhou para mim e disse: por que você está indo nessa direção? Porque eu pensei que era para lá. E eu estava pensando que eu estava no rumo certo. E o policial olhou para mim e disse: você está sinceramente errado. Você ouviu isso? Você está sinceramente errado. Você vai encontrar pessoas sinceramente erradas. E o policial disse: você pega o primeiro retorno, porque você tem que ir nesta direção. Imagine se eu chegasse ali e continuasse naquela direção. Eu chegaria onde eu quero chegar? Jamais. Na Bíblia, arrependimento significa meia volta, vou ver. Deus fala comigo e eu percebo que eu estou indo para uma direção errada. Assimilei valores errados, princípios errados. E quando eu me arrependo, o que é que eu faço? Eu vou agora nessa direção.
Arrependimento não são palavras. Arrependimento vem acompanhado de frutos do arrependimento, de gestos. Não é apenas o arrependimento. Cadê os frutos do teu arrependimento? Não adianta ir à figueira e não encontrar figo. Não adianta. Você é o tomateiro. Mas não tem tomate. Eu estava na roça esses dias, num lugar só de plantações, galinha, vaquinha ali, acolá, respirando. Aí eu disse, puxa, esse aqui essa plantação e tal. E depois eu queria comer o inhame. Não tem inhame, pastor. Não. Porque inhame é diferente de aipim. Aipim é rápido. Inhame é com 9 meses. E aí eu tive que ir lá numa cidade comprar inhame. E o inhame é mais caro. Não adianta. Eu estava debaixo de um pé de algumas coisas. Não tinha. Olha para mim. Não adianta. Você dizer que está arrependido. Cadê os frutos do teu arrependimento? Arrependimento. E continuar na direção que você vem vivendo e a maneira como você está vivendo a sua vida. A palavra grega para o arrependimento é metanoia, mudança de mente. Nunca esqueça isso. O arrependimento é, em primeiro lugar, uma mudança intelectual, uma mudança de conceito. Pelo arrependimento, compreendemos que o diabo é um enganador, é um embusteiro. É isso que a palavra de Deus diz. E você compreende que está sendo enganado, e que você está vivendo a sua vida futilmente, e que o pecado é uma fraude, e que não vale a pena gastar a sua vida da maneira como você está fazendo. Mesmo que você não esteja envolvido em roubo, em assaltos, ou pecados daquele chamado hediondos, o fato que a Bíblia diz que não há nenhum sequer, não há um bom, um justo, todos precisam se arrepender. E alguns acham que não precisa de arrependimento porque ele vê crimes hediondos, não é? Poxa, pastor, eu acho que eu não cometi tantos pecados assim. Não acharam lá na minha casa nenhum 51 ou 52 milhões. Eu não roubei dinheiro como para Dedéu ou para Gedel. Ou como Gedel. Eu não assaltei, não estrupei. Eu não fiz esse ou aquele pecado. Eu não saí dando tiros como aquele rapaz em Parkland, na Flórida. Aquele rapaz, você, todos nós aqui, a Bíblia diz que não há nenhum sequer. E por isso Jesus morreu na cruz, porque todos precisam de arrependimento. Compreendemos que por trás da sedutora isca do pecado, existe o anzol da morte. Compreendemos que o pecado é maligníssimo e pior do que a pobreza, do que a solidão, do que a doença, do que a própria morte. Pois todos esses males, meus amados irmãos, não podem nos afastar de Deus, mas o pecado nos afasta de Deus. E a palavra pecado significa exatamente errar o alvo. Como diz o homem lá na TV Bandeirantes, o careca de saber, né? Pecado é não pensar, segundo ele. Pecado é exatamente não pensar. É viver como um insano, um tolo, para si mesmo. Meus irmãos, o pecado é maligníssimo. É pior do que a febre amarela, do que a AIDS, ou qualquer outra enfermidade. É pior do que a pobreza, do que a solidão. Porque o pecado nos afasta de Deus, nos enche de orgulho, de presunção, de ego.
faz você e eu nos afastar de Deus. O pecado nos afasta de Deus agora e faz perecer eternamente aqueles que vivem, e tem gente, muita gente, com um pecado de estimação, e que não abandona o mesmo. Pecados preferidos. Abra seus olhos. Em segundo lugar, arrependimento é mudança de emoção. O arrependimento, segundo a Bíblia, é tristeza segundo Deus. Então, tristeza ou prazer é emoção. Está na área do emocionalismo. Segundo o texto de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. A tristeza do mundo produz morte, mas a tristeza, segundo Deus, conduz à vida. E quando a gente se arrepende, a primeira coisa que a gente sente é o quê? É uma profunda tristeza, mas uma tristeza que depois se converte em alegria. Preste atenção. A Bíblia diz que muitos vão para o pecado, se alegram por alguns dias, por alguns momentos, mas a alegria se transforma em morte, em tristeza, em decepção, em remorso. Quantos vivenciaram esta falsa alegria nesses dias, nessa cidade? Quantos pecados hediondos? Inclusive, uma das cantoras que botou 2 homens, um para pedir em casamento o outro, em cima do seu trio elétrico, Dona Claudinha Leite, que eu quero nesse momento, publicamente, como profeta de Deus, abominá-la. Se ajoelhe, peça, e o outro se ajoelhe. Está aí, se você quiser eu tenho um vídeo. É horrível. Se ajoelhe. Não, você não vai pedir ele em casamento em pé, não. Aí o outro se ajoelha. Aí o outro abre uma caixinha. Eu digo, não é possível. Levou a caixinha, com 2 alianças. E aí põe no dedo do outro. E depois, um beijo. Não, primeiro, o pedido. O outro diz que aceita. Depois, um beijo. E depois, a notável, a aplaudida, a não sei o quê, que deve merecer a nossa abominação, porque quando a gente se arrepende, a Bíblia diz que nós não nos conformamos mais com este mundo. Olha para mim. Um dos frutos do verdadeiro arrependimento é não se conformar, é não olhar para trás e sentir saudades de Sodoma e Gomorra. Teve uma que sentiu saudade e Deus a fulminou na hora. Quando eu estava saindo da cidade, eu disse, vamos embora. 4 dias eu fiz jejum sabe de quê? De tudo. Eu não vi, porque tem gente que não vai, mas fica lá na televisão vendo o quê? Tudo. Nem televisão, jejum total. Não estou perdendo nada. Tem gente que diz, eu não posso passar. Eu queria ver. Olha para mim. Você não se arrependeu de nada. Deixa de ser cínico, tira a máscara. Você não se arrependeu de nada. Eu senti um prazer imenso, me deleitando na presença, lendo um livro. E se eu estou pregando nessa hora, porque o Espírito Santo de Deus encheu a minha alma. E sinto agora uma alegria tremenda, uma paz que excede a todo entendimento, porque eu posso pensar nesses últimos dias, e eu não posso sentir coisa de, puxa, se alguém descobrir, se alguém soubesse. Queridos, a tristeza do mundo produz morte, mas a tristeza, segundo Deus, a vida. O arrependimento produz uma insatisfação no coração do indivíduo que peca de tal forma que a pessoa rompe com o pecado e corre para os braços de Cristo. Sem arrependimento, a tristeza pelo pecado afunda a pessoa ainda mais no pântano do desespero
absolutamente engolida, vencida, naufraga. Sem arrependimento, aquele que é escravo do pecado vai se enrolando num cipoal e vai se prendendo com cordas e correntes tão grossas que no fim ele se capitula vencido, quebrado, arruinado e perdido, porque a Bíblia diz que abismo chama abismo. Por isso que a Bíblia diz: não embaraceis com o pecado. Tem gente que não tem prazer nas coisas de Deus, não tem prazer no livro santo, não tem prazer na oração, não sente a santa alegria quando alguém diz: hoje é dia de ir à casa do Senhor. Quem sente alegria são os arrependidos. Alegrei-me quando me disseram que vamos, chegou o dia de adorar a Deus. Querido, o fim dali é de alguém que conhece a tristeza segundo o mundo, é a morte. O fim dessa linha é a morte e a própria perdição eterna. Remorso não é arrependimento. O fim dessa linha, meus queridos, é algo terrível. Porém, quando uma pessoa se arrepende, ela passa a fugir não apenas das consequências do pecado, mas do próprio pecado. Ela vê o glamour do mundo, sabe como? Como alguns acham glamour, mas para o arrependido é esterco. Para o mundo é atração, para o arrependido são fezes. Para o mundo é algo fantástico, para o arrependido é lama, é podridão. Que mudança, né? O mundo chama trevas de luz, o amargo de doce. Ela vê o mundo de outra maneira, pois sabe que a aparência do mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por último, e concluindo, o arrependimento é mudança de vontade. Se não aconteceu essa mudança, não há arrependimento. O arrependimento não é apenas um assentimento intelectual e um sentimento meramente emocional. Envolve isso, lógico. Envolve emoções. A gente não pode viver a vida com Deus sem emoções. Não somos máquinas, somos seres humanos frágeis. Verdadeiro arrependimento atinge, mas não só fica no terreno das emoções, vai para a vontade, desenvolve e aciona um gatilho que eu tenho e você tem, chamado poder volitivo, livre arbítrio. E aí a vontade aciona esse gatilho. É o gatilho de uma decisão. Não fica apenas nas palavras. Não fica apenas no discurso. É dar meia volta. Oração. É voltar-se para Deus. Judas deu os 2 primeiros passos do arrependimento. Ele reconheceu que tinha traído o sangue inocente. Ele fez isso. Ele confessou o seu pecado. Ele até sentiu tristeza por ele, a ponto de devolver o dinheiro recebido pela traição. Ele deu alguns passos, porém não deu o último, o mais decisivo. Pequei contra o inocente. Ele confessou. Errei. O passo, ele estava indo muito bem. Ele não justificou. Ele confessou o seu pecado e é preciso que confesse. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, o quê? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar o quê? De toda impureza, de toda sujeira, de toda iniquidade. Porém ele não deu o último.
ele não voltou-se. E a Bíblia diz, se pecar você vá para um advogado. Você tem um advogado, só um pode perdoar, vá até ele. Se ajoelhe, renda-se a ele. Ah, se ele tivesse feito isso, ele não foi para Jesus. Ele ficou corroendo. Só no terreno da emoção e da vontade. Ele não mudou sua conduta. Ele não mudou. Apenas a consciência do erro e a correspondente tristeza por ele não é suficiente. É preciso tomar uma decisão. É preciso exercitar a vontade e correr para os braços do Pai. O melhor exemplo de arrependimento Jesus nos deu. A Bíblia diz que quando Jesus conta a história do filho pródigo, o homem que desejou que o pai morresse em vida, sai com a fortuna, gasta tudo, desenvolve uma inimizade terrível com seu irmão, que sente por ele um ódio terrível, porque gastou a fortuna da família com meretrizes, com prostitutas, segundo a palavra do seu irmão. E não especulação minha. Não cabe a pregador nenhum especular, eu acho. Você não acha nada? Eu estou sentindo. Sente nada. Deus está me falando. Será? Jesus conta a história. Ele foi para uma terra distante, porque o pecado nos leva para um lugar distante. Muda, desfigura a nossa face. Quando Deus olha para Caim, depois dele cometer o que cometeu, Deus olha para Caim e disse, o que aconteceu? Porque caiu o quê? O teu semblante. Vamos? O que aconteceu? Sabe o que ele tinha feito? Assassinado o seu irmão. Vamos? Se o pecado está aí, o pecado jaz em sua porta. Abandona. Abandona essa ideia, esse projeto, mas ele foi até o fim. O semblante caiu. Você vai encontrar vidas por aí, de semblante caídos, vidas derrotadas, pessoas sem direção. Meus amados irmãos, a Bíblia diz que o filho pródigo levantou e disse, levantar-me-ei e vou dizer a meu pai, presta atenção, lá tomando conta de porcos, comendo alfarroba, caratona silíqua, a leguminosa que ele comia, mas caratona silíqua era apenas um vegetal que ninguém queria comer, era comida de porcos. E ele se levanta e diz, é verdade. Na casa do meu pai há muita abundância, e eu aqui padeço de fome. Levantar-me-ei, voltei com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele decora isso, mas ele não fica só. O que é que ele faz? Ele começa o quê? Voltar. E voltando para a casa do pai, ele está numa terra distante, muito distante, e ele tinha que voltar a pé, porque ele não tinha dinheiro para comprar passagem nenhuma, e ele voltou, e repetindo, quando eu chegar lá, o que eu fiz foi tão grave, que eu vou dizer a meu pai, não me receba como filho não, também não me receba como os teus empregados, eu quero ser um diarista, aquele é o pior, é o mais baixo, eu quero um dos seus jornaleiros, ou seja, eu quero apenas ser aquele que trabalha e do final do dia tu dispensa, e eu volto no outro dia, eu trabalho e tu, mas eu quero ficar perto de ti. E ele chega, e ele diz, meu pai, a Bíblia diz que o pai olha, está desfigurado, mas o pai reconhece, meu pai, pequei contra o céu, e perante ti, não sou digno de entrar nessa casa, o que eu fiz foi cruel. O pai diz assim, você não vai ser recebido nem como empregado, nem como jornaleiro, você vai ser recebido como filho, traga vestes novas,
traga sandálias novas. Traga o anel da família. Coloque no dedo dele. Porque esse meu filho estava perdido e voltou. E mais, vai ter festa. Mandem matar. Olha, presta atenção. Mandem matar o bezerro. Não mandou matar a bezerra. Presta atenção. Entendeu? A ficha caiu? Não. É porque meu nome é Bezerra, eu quero livrar a minha. Matem o bezerro. Por uma letra eu não entrei, virei churrasco. Matem o bezerro cevado. Porque nós vamos ter festa nesta ocasião. Arrependimento é voltar. Sair de onde estava. Você já se arrependeu mesmo? O filho pródigo caiu em si, voltou-se para casa. Se ele tivesse apenas lamentado sua condição e permanecido na pocilga, ele teria perecido. Mas ele voltou e encontrou o abraço da reconciliação. Ele encontrou o beijo do perdão, a festa da salvação. Você já se arrependeu verdadeiramente de quem você é? Você se arrepende da pessoa que você está sendo diante de Deus? E Deus conhece sua caixa preta, quem você é, e a mim também. Do que você tem feito contra Deus? Você tem produzido frutos dignos do arrependimento? Ou você ainda se deleita naquilo que Deus abomina e que este mundo tenta dizer que não é pecado? Ideologia de gênero. Não há fé salvadora sem arrependimento do pecado. E eu quero dizer a você, pecado, por último, é dizer sim àquilo que Deus diz não. Sabe como é que diz os mandamentos? Não cobiçarás. Não matarás. Pecado é dizer sim ao que Deus diz não. Não te deitarás com um homem como se fosse uma mulher. Claríssimo. Não te deitarás com uma mulher como se fosse com homem. Levítico 18. Não terás relações promíscuas com animais, com defunto e com pessoas próximas de você. Não tenha relações com a sua sogra, não porque é sua sogra. Não com a sua cunhada. Claríssimo. Com a tua filha. Não! Pecado é dizer sim ao que Deus diz não. Se é não, é não. E nenhum programa de televisão, nenhum midiático, nem o Supremo, nem o Congresso pode legislar pecado. E os pecados estão sendo legislados. Nós temos a iniquidade institucionalizada. Legalizada. O mundo pode dizer que é legal, mas Deus está dizendo que é ilegal. Não há fé salvadora sem arrependimento do pecado. A porta do céu jamais se abrirá para aqueles que não passaram pelo arrependimento e creram em Jesus. Hoje ainda é tempo de se arrepender. Hoje ainda é dia de graça. Que você está esperando? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus e recebereis o perdão dos vossos pecados e que Deus os abençoe. Amém, Senhor. Curve a sua cabeça. Se alguém nessa noite, o Espírito Santo convenceu, e a primeira coisa que o Espírito Santo convence, eles convencem-nos de pecado, da justiça e do juízo. Não chegue ao juízo. Arrependa-se. Se o Espírito Santo o convenceu de pecado, arrependa-se dos seus pecados. Corra para Jesus. Não fique só
no primeiro e no segundo passo, vá até o fim. Não fique apenas na vontade. Não fique apenas na tristeza. Vá até a ação. Acione o gatilho. Corra para Jesus. Ele tem poder. Só Ele tem poder. Só o sangue de Cristo pode lhe purificar de todo pecado. Se há alguém que nessa noite o Espírito Santo tocou o coração e sentiu que deve tomar uma decisão séria com Cristo e quer nessa noite o perdão dos seus pecados, levante bem alto a sua mão. Levante bem alto. Eu quero, pastor. Eu aceito. O Espírito Santo falou comigo e eu quero ser perdoado, eu quero ser lavado pelo sangue de Jesus. Levante bem alto a sua mão. Eu disse que eu tinha uma notícia boa para você. A notícia é esta. Na caixa preta, lá da aviação civil e de todas as aeronaves, militares ou civis, a caixa preta é inviolável e não pode ser apagada. Mas a sua pode. Só um pode entrar. Só um pode apagar. Só Jesus. Só o sangue de Cristo. Levante bem alto a sua mão. Eu quero, pastor. Eu quero. Eu aceito. Eu me rendo. Estou aqui, pastor. O Espírito Santo falou comigo.